Mais uma semana movimentadíssima na política nacional, claro, em razão das mega manifestações que estão sendo convocadas para 7 de setembro. Vamos falar sobre isso e sobre a blogueira da CBN que teve um surto e espalhou uma mentira deslavada. Temos também Bolsonaro mandando a real, TSE com tudo armado para tornar ele inelegível no próximo pleito. Tem também um comunicado da Febraban que vazou para a imprensa e causou o maior bafafá e muita gente ficou perdida. Como assim? Banqueiros, capitalismo, eles preferem o PT? Vou explicar para vocês porque sempre tem aquelas letrinhas miúdas e eu vou me esforçar aqui para fazer vocês entenderem pelo menos a pontinha do iceberg. Infelizmente, nós tivemos notícias ruins vindas de Roberto Jefferson, que é um preso político. Vamos falar também sobre um acampamento muito misterioso lá na Raposo Tavares. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para a pauta de hoje. Começando aqui com as notícias de Roberto Jefferson, que ontem teve um problema de pressão e foi transferido para a UPA, mas ele já tinha um quadro de infecção, parece que era nos rins, que ele estava tratando. Inclusive os advogados estavam pleiteando que ele cumprisse a prisão domiciliar, o que mesmo assim é absurdo, né? Não importa se você concorda, se você gosta, se você não gosta do Roberto Jefferson, a prisão dele foi um absurdo. Vamos continuar acompanhando e esperando aí para que nada de mal ou pior ainda aconteça com Roberto Jefferson. E o Bolsonaro está naquela sequência de entrevistas às rádios e na entrevista de ontem ele falou o seguinte: Alexandre de Moraes aguarda o momento para me aplicar uma sanção restritiva, diz Bolsonaro. Inclusive teve uma outra entrevista, não foi uma entrevista, foi um discurso que ele deu falando que ou ele vence, ou ele vai para a terra do pé junto, ou ele vai preso. Então, essa é a real situação de Bolsonaro, da família dele e de todos os conservadores que estão sendo caçados no Brasil. E a coisa já está sendo armada. Olha só essa notícia aqui da CNN. Avanço das ações contra a chapa de Bolsonaro para 2022 ainda dependeria do aval da política. Ações que pedem a cassação da chapa de Bolsonaro por disparos de mensagem em massa, aquela velha lenga-lenga, aquela velha ladainha, porque como não tem nenhum crime, eles têm que inventar um. Mas eu separei essa notícia por causa disso aqui. A CNN apurou que o corregedor-geral da corte, o ministro Luiz Felipe Salomão, esse nome é familiar? Lembra quando os canais foram desmonetizados? Pois veio daqui, e este maravilhoso que está por trás dessa armação que é nova e velha ao mesmo tempo, se é que vocês conseguem me entender. Responsável pelas investigações, indicou a colegas estar concluindo os pareceres, que obviamente não serão favoráveis a Bolsonaro, pelas últimas ações desse corregedor, é o que dá pra gente notar, para que o plenário analise as ações. O magistrado precisará liberá-los para a pauta e o lindo, maravilhoso, sensual presidente do TSE, que é o seu Barroso, tem que marcar o julgamento. Já sabem que daí a gente só pode esperar notícia ruim. E vamos à blogueira da CBN que teve... Gente, eu não vou nem colocar o vídeo dela aqui, porque assim, a CBN pode falar certas palavras, mas aqui os conservadores, a gente tem que ficar medindo para tentar ainda continuar no front, levando um pouco de informação para o pessoal. Mas essa apresentadora da CBN disse que os bolsonaristas vão, com essas ferramentas aí, no dia 7 de setembro para levar os comunistas para a terra do pé junto. Segundo a jornalista, os bolsonaristas estarão com esses negócios aí na rua com intenção, segundo ela, de acabar com os comunistas. De onde
que ela tirou. Ela não precisa apresentar fonte, não vai ser incluída no inquérito das fake news. Se isso aqui não é um negócio para, assim, colocar medo na população ou até mesmo incitar a violência pelo outro lado, né, que vê uma notícia dessa, ah, meu Deus, eles vão fazer isso, então a gente também vai para outro lado. Isso aqui pode gerar um caos e caos é o que a esquerda quer. Quem vai para as manifestações tem que ter em mente que as nossas manifestações são pacíficas, porque tudo que eles querem é que aconteça alguma coisinha fora, algum ato que possa ser considerado demasiado, se é que vocês podem me entender, para fazer um carnaval em cima disso. Então, reforço aqui, né? A manifestação é pela liberdade de expressão e são manifestações ordeiras e pacíficas. Nós queremos apenas o cumprimento da Constituição, mas eu já volto sobre esse tema aqui no final do vídeo. Agora vamos falar sobre esse manifesto da Fiesp, da Febraban, que deu um bafafá na internet e vocês vão entender por que isso é importante. Manifesto da Fiesp foi adiado, mas a Febraban estava junto, tá? Mas relação de governo com ex-aliados piora. Informação da Veja. O texto em defesa da democracia, e aí vocês têm que entender o jogo de palavras. Democracia, para a extrema imprensa e para a esquerda, é sinônimo de comunismo. Para eles, comunismo é democracia. Faz governo subir o tom contra bancos e gera mal-estar no meio empresarial. Circulação do texto seria amanhã, no caso hoje, mas vazou ontem, né? E o Banco do Brasil, depois desse vazamento aí, pediu uma reunião emergencial. Banco do Brasil e Caixa ameaçaram deixar a Febraban se o documento fosse com teor crítico ao governo. Documento pede foco em ações e medidas urgentes. E aí vou tentar explicar aqui para vocês como leiga, explicando para leigos, sem nenhum termo científico, técnico, só para vocês entenderem mais ou menos o enrosco. É claro que a coisa é bem mais profunda, mas aqui eu vou fazer uma análise assim para o povão entender mesmo. Vamos lá. Olha só essa notícia aqui da Veja de 2014. Bancos lucraram 8 vezes mais no governo de Lula do que no governo do Fernando Henrique Cardoso. Segundo o levantamento do jornal Valor Econômico, o retorno sobre o patrimônio líquido das instituições financeiras subiu com Lula, mas caiu com Dilma. Mais ou menos, vocês já vão ver. Na era Lula, os bancos tiveram um lucro recorde de 199 bilhões de reais, lembrando que isso foi em 2011, então se for atualizar vai dar um valor bem maior. Outra notícia aqui, Dilma, a candidata dos bancos, instituições nunca ganharam tanto no país. Quando Dilma assumiu o Brasil, os bancos representavam cerca de 20% do lucro das empresas listadas na Bolsa. Hoje, correspondem a 35%. Pode parecer à primeira vista contraditório, bancos, capitalismo, PT, socialismo, e um tem que ser contra o outro, mas vocês já vão entender por que os bancos querem tanto a volta desse pessoalzinho aí que estava no poder. Notícia atual de 2021 de fevereiro. Lucros dos grandes bancos têm a maior queda em 21 anos, mas ainda assim, né, somam 61 bilhões. Em valores corrigidos, o lucro de 2020 foi o menor desde 2016. Entre o ano passado e o anterior, distribuição de dividendos foi reduzida a quase 50%. E aqui, o negócio é o seguinte. Qual que é o produto que o banco vende? Vamos colocar numa linguagem bem simples. O banco vende dinheiro e o preço do dinheiro é os juros. Os juros que você paga é o que o banco lucra. Então agora vocês vão começar a entender, ó. Outra notícia de dezembro de 2019. Após queda histórica da Selic, Caixa reduz juros para crédito. Aqui de novo, ó, Infomoney. Caixa reduz juros do financiamento imobiliário para 6,25%, amplia a carência e informa novas medidas de crédito. E com isso, os bancos tiveram que seguir esse movimento da Caixa e também tiveram que reduzir juros do crédito imobiliário. Ou seja, eles estão tendo menos lucro porque os juros estão mais baixos. Entendam uma coisa.
Quando a economia não tá ali 100%, acontece um negocinho chamado inflação. Quando tem muito papel dinheiro com relação aos bens, às riquezas produzidas. Então, o presidente vai lá e manda imprimir dinheiro, vem um monte de dinheiro e aquele papelzinho vale menos. Para controlar essa inflação, eles sobem o juro, porque daí vai ter menos empréstimos, as pessoas vão gastar menos, juro de cartão de crédito, vão evitar de comprar imóvel, etc. Como a economia está aos poucos voltando ao controle, apesar de tudo isso que a gente está vivendo, o Banco Central, que é o Banco Central agora, né, conseguiu baixar os juros. Como consequência, os bancos estão tendo menos lucro. E talvez essa seja aí a pontinha do iceberg. É claro, pessoal, que a coisa é bem mais complexa, tem interesses políticos envolvidos, aquela história do metacapitalismo que o Olavo fala, né, dos grandes empresários que se aliam ao Estado para conseguir leis que protejam aquele mercado deles, mas só para vocês entenderem que, assim, os socialistas não são tão inimigos dos banqueiros e dos grandes empresários. Aliás, eles só conseguem se manter no poder com o apoio dessa gente, porque juro alto é muito bom para quem vive de renda. Agora o pobre que pega o dinheirinho ali para comprar comida, para comprar uma casa, não tem muito aquele fundo, não tem como deixar o dinheiro dele parado, é péssimo, porque cada vez o dinheiro do pobre compra menos dinheiro. Então, vamos dizer em linhas gerais assim, que quando a economia vai bem, os bancos lucram. Só que quando a economia vai mal, os bancos lucram muito mais nesse enrosco que eu tentei aqui. Se eu falei alguma besteira, pode me corrigir aqui nos comentários. Se você sabe de mais alguma informação e quer complementar, coloca nos comentários que eu fixo ele ali em cima para o resto do pessoal ler, tá bom? Vamos adiante. Mais uma do STF. O STF a cada dia nos traz maravilhosas notícias e ontem saiu essa publicação aqui no Diário da Justiça Eletrônico. Eu vou resumir para vocês, mas olha só, eles estão instituindo o Programa de Combate à Desinformação no STF, com a finalidade de enfrentar os efeitos nocivos provocados pela desinformação e pelas narrativas odiosas. O que quer dizer narrativa odiosa? É que é o grande quê da questão, porque eles podem colocar aqui dentro qualquer coisa que não agrade, né? A imagem é a credibilidade da instituição, ou seja, criticar o STF pode ser uma narrativa odiosa, mas numa democracia a gente deveria poder fazer críticas e emitir opiniões na internet. Seus membros do poder do judiciário a partir de estratégias proporcionais e democráticas, lembrando que democracia é socialismo para eles, a fim de manter a proteção da corte acerca das liberdades de comunicação. Aí eles colocam aqui mais ou menos as providências que serão tomadas agora nesse primeiro momento. Diálogos institucionais. A aproximação do grupo gestor, que vai ser ainda deliberado como é que vai ser formado, mas é do pessoal lá da Justiça, com instituições públicas e privadas que atuam no combate à desinformação, órgãos de investigação, entidades e as nossas maravilhosas e queridíssimas agências de checagem que buscam solucionar o problema da desinformação. Aos fatos, agência pública, todo esse pessoal aí, eles querem combater a desinformação, com certeza. Não é o discurso conservador, é a desinformação. E os discursos de ódio, bem como realização de eventos e seminários. E aí depois tem mais essas outras aqui, ó. Alfabetização midiática. Capacitação de servidores, funcionários terceirizados, jornalistas profissionais e influencers digitais. Mas influencers digitais, assim, Átila Tamarindo, né? Conservador, acho que não vai ser chamado nenhum. E as formas de atuação para combatê-las. Contestação. Olha isso daqui, Ministério da Verdade total sendo jogado na sua cara. Contestação de notícias falsas. Publicação de notícias em página especial denominada #Verdades do STF. 1984 é aqui. Eu sei que é clichê, mas não tem como não fazer essa associação. Aliás, se não comprou o livro ainda, compra lá na minha livraria que tem. Para contestar boatos, eles agora contestam boatos. Olha só, será que a Suprema Corte não tem nada mais importante para fazer do que desmentir boato, gente?
ou desmentir notícias falsas sobre a corte e seus integrantes. Ainda sobre o STF, o Gilmar tá pedindo ambiente mais civilizado e canais de diálogos entre os poderes. Para o decano do STF, declarações não confirmadas são usadas por mexeriqueiros para alimentar o conflito. Mas não precisa fazer fofoca. Gilmar, Alexandre de Moraes, com aquele inquérito das fake news, colocando o presidente lá dentro. Pra que mais mexerico? Pra que mais mexerico? Polícia Federal fechando, batendo em casa de conservadores, desmonetização de canais, somente canais conservadores. Não precisa de nenhum mexerico. Só as últimas ações já causam mal-estar em quem defende a liberdade de expressão. E STF continua de olho bem grande nas manifestações do 7 de setembro. Agora nós vamos entrar nesse assunto. Eles têm plano A, B e C para essa manifestação. Engraçado que a gente viu as imagens, né, dos índios fazendo fogo democrático em frente à instituição da presidência, que é uma instituição, mas aí não tinha problema nenhum, era bem pertinho do STF, né? Por que eles não estavam preocupados, sendo que essa manifestação envolve diretamente uma votação que está acontecendo no STF, inclusive, muito bem organizado. Tem até um telão caríssimo lá na frente para os índios, aqueles de iPhone, acompanharem a sessão do STF. Rodrigo Pacheco também está bem preocupado. Ele, inclusive, cancelou uma viagem para a Áustria para acompanhar os atos no 7 de setembro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, evitou críticas diretas a Bolsonaro em entrevista, mas revelou que pode se pronunciar no dia dos atos, caso seja necessário. Seria interessante, inclusive o Bolsonaro convidou, né? Podem ir à manifestação, subam no caminhão e falem. Somos pessoas ordeiras, não vai ter nenhum tipo de agressão, mas talvez tenha algumas vaias. Eu não sei há quanto tempo que esse pessoal não entra em contato com o povo para entender o que o povo, que deveria ser soberano segundo a Constituição, porque eu não sei se vale mais no Brasil, né? O povo não tá querendo muito esse negócio aí de, né, esses atos que andam acontecendo contra o presidente democraticamente eleito de verdade. E o Dória também tá com uma operação aí, ó, que vai monitorar a presença ilegal de PMs na Paulista. Direção do órgão determinou que todo efetivo seja empregado na ação, que contará com os policiais que deveriam estar de folga. Ele vai acabar com a folga dos policiais, porque policial e a manifestação sem farda, né? No seu dia de folga não tem nada de legal. Então ele vai convocar todos para que se torne ilegal. Não sei como é que os policiais vão reagir a isso, não. E aqui, ó, por que o desespero deles? Atos de 7 de setembro na Paulista já tem mais de 100 caravanas confirmadas. E isso só para Paulista, ainda tem Brasília, e muita gente que não vai conseguir ir para esses lugares já está organizando. Em Porto Alegre vai ter às 15 horas lá no Parcão, e eu já sei que muitas caravanas do interior do estado vão estar em Porto Alegre, então já esteja convocado, eu estarei lá. E aí, olha só a narrativa da imprensa, né? Bolsonaro busca esvaziar raiz golpista, que só existe na cabeça deles, do 7 de setembro, e diz que a pauta será sobre liberdade de expressão. Mas é sobre isso. Porque os conservadores também têm que ter o seu direito de falar as suas opiniões, seja na internet, na grande mídia já quase não tem, né? Mas pelo menos o espaço da internet, publicar as suas ideias e conversar com outros conservadores não deveria ser proibido, pelo menos não numa democracia. E ao mesmo tempo que eles estão tão preocupados e desmonetizando, quebrando o sigilo bancário dos conservadores, quanto a isso aqui nada é feito. Centrais sindicais se unem contra Bolsonaro. Ninguém aguenta mais. Lembrando que eu já mostrei várias vezes, não trouxe o print dessa vez, mas todo mundo sabe que não faz muito tempo as centrais sindicais receberam uma bufunfa do Partido Comunista Chinês e agora ganhando dinheiro de um órgão internacional para fazer esse tipo de coisa aqui contra Bolsonaro. Mas isso aqui não tem problema nenhum, não precisa investigar, não precisa quebrar sigilo bancário, tá tudo liberado, só não pode se for conservador. E agora vamos à parte dos esquerdistas se dando mal, que a gente adora, tem que ter alguma coisa boa, né? Olha só essa notícia que saiu no Agora Pará.
Beltrame, ex-secretário de Saúde do Pará, vai delatar. Segundo informações de um jornalista, o ex-secretário de Saúde do Pará, Alberto Beltrame, teria se acertado com a Polícia Federal e o Ministério Público para firmar um acordo de delação premiada. Alberto Beltrame teria sido o mentor ao lado de Parsifal Pontes, então chefe da Casa Civil do governador Helder Barbalho. A batata do Helder Barbalho está assando e parece que vai dar uma bela bosta isso aqui, ó. E eles vão investigar a contratação com dispensa de licitação de 4 organizações sociais para administrar 4 hospitais de campanha e 5 hospitais regionais do Pará, no esquema corrupto que teria desviado 1,2 bilhão de reais dos recursos destinados do combate à pandemia do novo Xing Ling vírus no Pará. Alberto Beltrame, gaúcho, como seu secretário adjunto Peter Cassol, preso pela Polícia Federal com 735 mil reais numa caixa térmica. Tem muito a contar sobre a corrupção no Pará. Aguardamos ansiosamente. Outro que está com o fiofó trancado é o Omar Aziz, que ele tá desesperado. A notícia do Terra Brasilis, tá, pessoal? Parece pequenininha ali embaixo, mas eu gosto de dar crédito. Aziz se desespera com a ação de Mayra Pinheiro e diz que falou porque tem imunidade parlamentar. Não vou pagar 100 mil de indenização. Mas assim, ele avacalhou tanto a Nise Yamaguchi quanto a doutora Mayra, além de ter vazado dados confidenciais da doutora Mayra Pinheiro. E a imunidade parlamentar daí vale só para o Aziz? Por que o Daniel, mesmo depois de ter pago fiança, ainda está atrás das grades e o Omar Aziz está alegando a imunidade parlamentar? Não pode. A lei tem que ser igual para todos. E para fechar o nosso vídeo, gente, eu olhei essa notícia aqui, não sei. Quero saber a opinião sincera de vocês. Acampamento da Marinha, são os fuzileiros navais, às margens da Raposo Tavares, em Assis, chama a atenção de moradores. A assessoria de comunicação da Marinha informou que se trata de um deslocamento de rotina em função de exercícios programados. Acrescentou ainda que não há atividade específica sendo realizada na cidade. Não sei, achei curioso. O que vocês acham disso tudo que eu contei, em especial desse acampamento aqui? Quero saber mesmo, hein? Fala pra mim aqui nos comentários. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!